Capítulo 1. Abordagem estruturalista. A abordagem estruturalista nada mais é do que a tentativa de integrar as melhores características da abordagem clássica e da humanística. Essas abordagens simplesmente ignoravam muitos aspectos cruciais da outra, mas tinham um entendimento mútuo na chamada busca da racionalidade por parte da empresa, bem como a busca da satisfação do colaborador. A abordagem estruturalista é composta por duas principais teorias: teoria burocrática e teoria estruturalista. Capítulo 2. Teoria burocrática. Nascido em 1864, Max Weber foi um sociólogo alemão e autor de De Protesta-Ethik and the Spirit of Capitalism, 1905. Ele se interessou pelo capitalismo industrial e ficou curioso para saber por que funcionava em certos países e não em outros. Weber viajou para os Estados Unidos em 1904 e estudou a economia do país. Lá, ele teve a oportunidade de testemunhar o capitalismo em pleno fluxo. Ele observou que nos Estados Unidos, o capitalismo era caracterizado pela inovação e competição. Suas experiências no país acabaram levando à origem da teoria da burocracia de Max Weber. Comparando o espírito capitalista dos Estados Unidos com o da Alemanha, ele observou que nos Estados Unidos os negócios eram operados por gerentes profissionais e compartilhavam relações econômicas. Por outro lado, na Alemanha, pequenos grupos de pessoas com poder eram os verdadeiros governantes da economia. A Alemanha valorizava a tradição e os controladores da economia eram geralmente as pessoas de alto status social e as empresas eram conectadas por meio de relações familiares e sociais. Ele não gostava da ideia de que, na Alemanha, a autoridade não fosse resultado de experiência e habilidade, mas adquirida por meio de posição social. Além disso, os recursos de negócios foram usados para o benefício dos proprietários e gerentes, e não para o crescimento e desenvolvimento da organização. Ao criar a teoria burocrática, ele cunhou o termo burocracia, e o definiu também. Depois de estudar as indústrias capitalistas da Alemanha e dos Estados Unidos, Weber concluiu que uma organização racional é a melhor maneira de estabelecer uma organização. Ele chamou essa organização racional de burocracia. Essa burocracia weberiana é uma versão melhorada das estruturas tradicionais de uma organização. Na gestão burocrática, todos os membros da organização são tratados igualmente e a divisão do trabalho é claramente definida. A teoria da burocracia de Max Weber também afirma que o modelo weberiano de burocracia será governado por pessoas de alta qualidade com alta competência e habilidades e não por pessoas de alta posição social. Segundo a teoria da gestão burocrática de Weber, a burocracia é uma estrutura que deve ser implantada em todas as grandes organizações. Ele propôs isso para garantir a operação estrutural de todas as tarefas por um grande número de funcionários. Além disso, o autor ainda entende que a qualificação e competência são a única base para a contratação e promoção de trabalhadores. A burocracia de Max Weber idealmente tem as seguintes características. 1. Especialização do trabalho. 2. Um conjunto formal de regras e regulamentos. 3. Hierarquia bem definida dentro da organização. 4. Impessoalidade na aplicação das regras. Para isso, criou princípios para facilitar o entendimento e implementação nas empresas. Os 6 princípios burocráticos de Max Weber. Max Weber listou 6 grandes princípios da forma burocrática da seguinte forma. 1. Uma estrutura hierárquica formal. Em uma organização burocrática, cada nível controla o nível abaixo dele, e o nível acima dele o controla. Uma hierarquia formal é a base do planejamento central e da tomada de decisão centralizada. Cada nível é, então, responsável pelo desempenho do nível abaixo que ele controla. 2. Gerenciamento baseado em regras. A organização usa regras para exercer controle. Portanto, os níveis inferiores executam perfeitamente as decisões tomadas nos níveis superiores. Weber acreditava que as regras traziam uniformidade, padronização e, consequentemente, os membros da equipe sabem exatamente o que se espera deles. 3. Organização funcional da especialidade. Especialistas fazem o trabalho. Além disso, a organização divide os funcionários em unidades com base no tipo de trabalho que realizam ou nas habilidades que possuem. Isto é, a pessoa certa para o cargo certo. 4. Missão com foco para cima ou para dentro. Se a missão da organização é servir os acionistas,
conselho ou qualquer outra agência que a capacitou, então ela é focada para cima. Por outro lado, se a missão é servir a própria organização e aqueles que estão dentro dela, como gerar lucros, etc., então ela está focada internamente. 5. Impessoal. Organizações burocráticas tratam todos os funcionários e clientes igualmente. Isso, na visão de Weber, eliminaria nepotismos e o envolvimento de forasteiros. 6. Emprego baseado em qualificações técnicas. A seleção, bem como a promoção de funcionários, é feita com base em qualificações e habilidades técnicas. A contratação deverá ser feita avaliando exclusivamente a educação, treinamento e experiência de cada candidato. Por que mudar do modelo tradicional para o burocrático, na visão de Weber? As organizações burocráticas evoluíram das estruturas tradicionais devido às seguintes mudanças. 1. Nas estruturas tradicionais, o líder delega funções e pode alterá-las a qualquer momento. No entanto, ao longo do tempo, isso mudou e houve uma especificação clara das áreas de atuação, ou de jurisdição, como emprega o autor, juntamente com uma distribuição das atividades como funções oficiais. 2. Em uma organização burocrática, os subordinados seguem a ordem do seu superior direto, e podem recorrer se sentirem necessidade. Isto é, cada área ou setor tinha seu superior, e você deveria seguir somente a ordem dele. Por outro lado, nas estruturas tradicionais, a autoridade era a mesma para todos. 3. As regras são exaustivas, estáveis e os funcionários podem aprendê-las facilmente. Além disso, a organização as registra em arquivos permanentes. 4. A propriedade pessoal é separada da propriedade do escritório. Além disso, os meios de produção ou administração pertencem exclusivamente ao escritório. 5. A seleção dos funcionários é baseada em qualificação técnica e nomeação, e não em eleição. Além disso, os funcionários recebem um salário como compensação pelo seu trabalho. 6. O funcionário é admitido por um período de experiência e, em seguida, oferecido um cargo permanente na organização. Isso o protege da demissão arbitrária. Por que uma organização burocrática é criticada, então? Aqui estão alguns motivos. 1. As regras são inflexíveis e rígidas. Além disso, há muita ênfase nessas regras e regulamentos. 2. Os grupos informais não recebem qualquer importância. Nos tempos atuais, os grupos informais desempenham um papel enorme na maioria das organizações empresariais. 3. Normalmente, a burocracia envolve muita papelada, o que leva a um desperdício de tempo, dinheiro e também esforço. 4. As regras e formalidades levam a um atraso desnecessário no processo de tomada de decisão. 5. Enquanto as organizações governamentais podem se beneficiar de uma estrutura burocrática, as organizações empresariais precisam de tomada de decisão rápida e flexibilidade nos procedimentos. Portanto, não é adequado para este último. 6. Embora a qualificação técnica do funcionário seja um aspecto importante de sua promoção, uma organização burocrática não considera o comprometimento e a dedicação do funcionário. 7. Há um escopo limitado para a gestão de recursos humanos. 8. Coordenação e comunicação entre gerentes e colaboradores é mais complexo do que é proposto por Weber. Weber argumenta que rastrear e registrar cada incidente e evento importante é importante para a referência. Manter registros rigorosos cria um método para se referir a eventos passados e fazer correções. É uma abordagem baseada em soluções para identificar problemas recorrentes e, em seguida, tomar medidas eficazes para corrigir esses problemas. De certa forma, hábitos rigorosos de manutenção de registros podem levar a um gerenciamento mais eficaz. Regras, então, trazem sim certo controle de eficiência. Por exemplo, uma empresa de manufatura exige do trabalhador uma tarefa muito específica e executada de maneira repetitiva. Desviar-se dessa tarefa, em última análise, prejudicará todo o processo e danificará o processo de saída do produto. Nessa situação, um estilo de gestão burocrática funciona bem, pois o funcionário recebe um conjunto rígido de instruções do superior e espera-se que siga essas diretrizes para não prejudicar o todo. É uma prática de eficiência e controle. Entretanto, a hierarquia, antiguidade e níveis realmente importam ao usar este método de gestão de Weber. Quando um superior fala, espera-se que a sala escute e siga as ordens dessa posição superior.
A cadeia de comando é um princípio que define esse estilo de gerenciamento. Muitas empresas e startups de tecnologia modernas contrariam essa tendência com uma abordagem mais colaborativa e criativa no local de trabalho. Weber não aprovaria quando se trata da falta de funções e estrutura específicas de liderança dentro das organizações. Por isso, é tudo muito subjetivo. A empresa é que deve definir se pode optar por usar ou não esse modelo burocrático rígido, bem como pode usá-lo parcialmente em alguns setores ou tarefas. Capítulo 3. Teoria estruturalista. Em 1947, James Burion desenvolve esta teoria que se baseia em 3 pilares: estrutura organizacional, ambiente envolvente e as pessoas que compõem a empresa. Ao fornecer incentivos sociais e materiais, essa teoria entende que os trabalhadores atuam em um sistema aberto e sugere a existência de 3 níveis diferentes dentro de uma organização: nível técnico, ou operacional, nível gerencial, ou tático, e nível institucional, ou estratégico. É uma fragmentação da teoria da burocracia, que vimos anteriormente, e uma pequena aproximação da teoria das relações humanas. Essa teoria geralmente representa uma visão crítica da empresa formal rígida e foca no relacionamento de cada uma das partes. É uma teoria que teve grande influência nas áreas de ciências sociais, como antropologia, psicologia e filosofia, e entende que todas as partes estão estruturadas, subordinadas uma à outra, e que quaisquer alterações delas implicará numa revisão profunda do todo. Os principais pontos dessa teoria é: 1. O todo é maior do que a simples soma das partes. 2. Criação e foco do homem organizacional, isto é, aquele que desempenha diversos papéis em várias organizações, e que precisa ser flexível, tolerante às frustrações, e ter permanente desejo de realização através da cooperação e conformidade com as normas propostas pela empresa, a fim de receber recompensas sociais e materiais. 3. Proposta de um modelo que dê o mesmo peso às estruturas formais e informais, às recompensas sociais e materiais e à interação entre a organização e seu ambiente. Ainda assim, reconhece as tensões inevitáveis entre gestão e trabalhadores, necessidades pessoais e corporativas, racionalidade e não racionalidade, etc. Assim, ela vê os sistemas naturais e racionais como 2 lados da mesma verdade. 4. A empresa passa a ser visto como um ambiente aberto, isto é, que sofre influência de fora, fenômenos externos. 5. Todas as áreas da empresa são cada vez mais interligadas e dependentes de si, como a base de uma pirâmide que necessita de sua base para se sustentar. 6. Ampliação dos conceitos de objetivos organizacionais, que são as metas que as organizações estão buscando alcançar. São criados na tentativa de alcançar um estado desejado de lucro, sucesso e sustentabilidade. Capítulo 4. A tipologia das organizações. As organizações são estruturadas de muitas maneiras diferentes na teoria estruturalista, e, por isso, foram criadas várias tipologias, as mais conhecidas de Blau, Scott e Etzioni. A tipologia de Blau e Scott. A tipologia Blau e Scott está enraizada em cui bono, que significa quem se beneficia. Blau e Scott perguntam: quem é o beneficiário da missão de uma determinada organização? É o público em geral, membros da própria organização ou um grupo específico de pessoas. De acordo com Blau e Scott, existem 4 tipos de organizações: benefício mútuo, serviço, negócios e bem comum. 1. Benefício mútuo. Os membros é quem se beneficiam. Exemplos: sindicatos, clubes de campo, partidos políticos. 2. Organização de serviço. Clientes são quem se beneficiam. Exemplos: hospitais, escolas, seguradoras. 3. Organizações de negócios. Os proprietários são quem se beneficiam. Exemplos: bancos, restaurantes, hotéis. 4. Comunidade. O público é que se beneficia. Exemplos: Departamento de Polícia, Forças Armadas, Correios. A tipologia de Etzioni. A tipologia Blau e Scott usa cui bono, já a tipologia de Etzioni avalia o controle, ou poder, como seu principal fator. Existem 3 tipos de controles, ou poderes: coercitivo, utilitário e normativo. Coercitivo é o poder exercido por meio de ameaças e coerção, força. O mau comportamento é punido. A conformidade não é opcional.
Exemplos: prisão, polícia, escola pública. Utilitário. O poder é exercido por meio de recompensas. O bom desempenho é elogiado. A conformidade é baseada no reforço positivo. Exemplos: banco, restaurante, hotel. Normativo. As recompensas são simbólicas. A conformidade é baseada no bem que você está fazendo. Exemplos: jornal, igreja, universidade. Dentro dos três tipos de poder, a tipologia Tzeni também detalha o nível de envolvimento dos membros da organização. Em outras palavras, como os funcionários interagem com sua organização. Eles querem estar lá. Eles estão lá por razões morais ou apenas para ganhar dinheiro. Capítulo 5. A dualidade da teoria estruturalista que gera mudança. A teoria estruturalista ajuda a reconhecer a interação entre os fatores individuais e estruturais que sustentam as escolhas, certo? Há um pequeno corpo de literatura que se concentra em abordagens inovadoras que investigam as relações entre os agentes, colaboradores, e a organização em que trabalham e até que ponto essas dinâmicas facilitam ou inibem a mudança. Ao considerar os muitos processos e decisões que constituem uma organização no âmbito do mercado moderno, surge a questão: até que ponto os indivíduos dentro das organizações podem moldar a esfera de atividade e criatividade das empresas e vice-versa. Em outras palavras, o agente determina a estrutura ou a estrutura determina o agente. Como os dois se relacionam e como isso gera mudanças. A teoria estruturalista, com essa concepção mais moderna, busca fornecer uma ênfase teórica concreta para explicar e entender a mudança nos negócios. A estrutura e o colaborador, agente, são interrelacionados e interdependentes, e os colaboradores recorrem a estruturas em relação à maneira como agem e decidem, e esse mesmo ato constitui, valida e molda a estrutura com a qual eles se envolvem e se desenvolvem. Embora isso pareça muito abstrato, o conceito é muito prático. Não são apenas os indivíduos que importam, gerentes, funcionários etc., mas a estrutura na qual a gestão está inserida. As escolhas feitas dentro das empresas são determinadas por normas e regras organizacionais, bem como pelo contexto em que a empresa opera. Normas, regras e contexto são todos constituídos pelos funcionários que neles se engajam, o que significa que eles ganham validade e legitimidade e isso, por sua vez, determina as escolhas feitas pelos indivíduos. O processo dessa relação dual se produz e se reproduz de forma contínua num ciclo de desenvolvimento funcionário-empresa, ou empresa-funcionário. Assim, torna-se possível permear a mudança e o sucesso por meio de práticas e processos dinâmicos definidos para atingir vários níveis, grupos e considerações. Significa reconhecer que a estratégia não viaja mais de cima para baixo, apenas de indivíduos em cargos gerenciais para funcionários. Em vez disso, nos dias atuais, envolve uma quantidade considerável de manutenção e reprodução do nível de baixo para o nível acima, que ajudam a estabilizar as empresas e produzir resultados sustentáveis. Nesse sentido, o aprendizado organizacional, a inteligência e a comunicação podem ser escrutinadas e adaptadas. Empresas flexíveis são altamente eficazes e muitas vezes são mais sustentáveis do que as rígidas. A mudança é fundamental. E a liderança tem papel-chave para gerar mudança. A liderança é importante nesse processo de mudança, pois ela abre caminho para novas intervenções, onde é vital usar a linguagem informal do colaborador para apresentar os objetivos estratégicos da empresa, a fim de fazer uma ponte entre esses por meio de negociações que irão moldar a realidade social da empresa, construindo, para a empresa, uma parceria mutuamente benéfica com os colaboradores, motivando-os por meio de ambientes de apoio, metas e motivação autônoma e tudo o que há de mais moderno na literatura sobre gestão de pessoas. A liderança, então, deve ter apelos contextuais, inspiradoras e intelectuais para que a mudança ocorra não de forma natural, mas proposital dentro das organizações. A teoria estrutural também trata sobre os limites do momento e da velocidade da mudança. As estruturas facilitam e permitem a prática. Quanto maior o impulso da mudança, mais pressão é colocada nas estruturas estabelecidas para mudá-las em vez de simplesmente reproduzi-las. Na prática, o gerenciamento eficaz da mudança requer reflexão sobre o quanto impulso de mudança é necessário para desenvolver uma organização na direção desejada. Assim, menos impulso de mudança, e portanto, menos pressão para mudar estruturas,
tem um efeito estabilizador em uma organização. Já se uma empresa está realmente em perigo por qualquer motivo, como, por exemplo, ocorreu com muitas empresas na pandemia do Covid-19, são necessárias ações decisivas e rápidas. As estruturas estabelecidas devem ser questionadas e novas estruturas devem ser estabelecidas e incorporadas às práticas organizacionais. Capítulo 6. Considerações finais. Os primeiros estudiosos da abordagem estruturalista entenderam um verdadeiro dilema entre os dois mundos do negócio. Há conflitos inevitáveis e intermináveis entre os objetivos da empresa e a felicidade do trabalhador como indivíduo, e estes conflitos jamais serão eliminados, mas podem ser reduzidos. De uma perspectiva prática, a abordagem estruturalista, tanto a teoria burocrática quanto a própria teoria estruturalista, pode ser traduzida na gestão como estratégia como prática, no mundo moderno, e nos encoraja a sempre olhar para de rotinas, regras, comportamentos e rituais para determinar a base estrutural do negócio. Claro, também podemos fazer as perguntas ao contrário: como as práticas reproduzem estruturas? Intervenções de mudança eficazes devem levar em consideração tanto a estrutura quanto a prática. Perceba que a abordagem estruturalista é cheia de dualidades e, talvez a mais importante no mundo de hoje, é como gerar mudança por meio dos agentes e estruturas da empresa. E como mudanças geram novos agentes e estruturas organizacionais em tempos difíceis. Esperamos que tenha gostado deste curso de teoria estruturalista. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!